Bom dia, vamos aqui então para a nossa última aula sobre o regime disciplinar, analisando o artigo 142 do Estatuto, que trata de uma matéria fundamental, né, pessoal? Que trata da prescrição no que toca à ação disciplinar. Vamos aqui então, iniciando a leitura, artigo 142. Ele nos diz que a ação disciplinar prescreverá em 5 anos, quanto às infrações puníveis com demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e destituição de cargo em comissão. 2, em 2 anos, quanto à suspensão. 3, em 180 dias, quanto à advertência. Deixa inicialmente fazer uma puxada aqui, ó, para lembrar aquele entendimento dominante que eu falei na aula anterior. Que entendimento dominante? No sentido de que é competente para aplicar a pena de destituição de função de confiança a autoridade competente para a aplicação da pena de demissão do cargo efetivo. Trazendo esse entendimento aqui para o artigo 142, nós temos o quê, pessoal? Que esse prazo quinquenal de 5 anos eu aplico também para a penalidade de destituição DFC, de função de confiança. Então, tudo bem, os prazos em si mesmos estão aí. Perda do vínculo com caráter punitivo, 5 anos. Suspensão, 2 anos. Advertência, 180 dias. Poxa, será que esses prazos não são exíguos? Olhem só, pessoal. Isso aqui, parágrafo 1º, é uma bela notícia, vamos assim dizer, para evitar, para impedir de forma praticamente absoluta a possibilidade de prescrição na esfera federal. Veja o que diz aqui, ó, o prazo de prescrição começa a correr da data em que o fato se tornou conhecido. Então vejam só, principalmente para quem estuda, para quem está fazendo concurso e está estudando direito penal. Qual é a regra geral em direito penal? Que a prescrição se inicia seu transcurso da data do fato, da data em que o fato ocorre. Então, levando essa regra aqui para o nosso contexto, o que ocorreria? Se foi praticado um fato que justifica a penalidade da pena de demissão, vamos dizer, em 1º de março de 2004. Foi praticado esse fato ilícito, mas ninguém ficou sabendo. Pois bem, se ele começou em 1º de março de 2004, os 5 anos acabam seu cômputo quando? 1º de março de 2009. Poxa, mas se até 2009 ninguém ficou sabendo, foi um desvio de que ninguém tomou ciência. Se eu for aplicar as regras do direito penal, eu simplesmente vou dizer, incidiu a prescrição. Pois bem, voltando aqui, mas pelo parágrafo 1º, pessoal, não é isso que ocorre. Olhem só, o prazo de prescrição só começa a correr da data em que o fato se tornou conhecido. O que eu devo entender por essa expressão? Aqui está o parágrafo 1º. O fato se tornou conhecido. Eu posso dizer, e esse entendimento é pacífico, a data em que a administração tomou ciência oficial do fato. E é isso que impede, em termos praticamente absolutos, a prescrição na esfera federal. Vou dar um exemplo aqui para ficar mais clara a matéria. Vamos pensar num detentor de cargo em comissão. Ele incorre em corrupção ativa. O fato tem lugar em 5 de maio de 1995. Tranquilo. A pessoa toca a vida, light, praticou o fato lá em 95, em 1º de junho de 2010, ela simplesmente se exonera, abandona o cargo em comissão.
Pois bem, é possível a interposição num processo administrativo após 2010, por exemplo? Sem dúvida nenhuma. O que eu coloquei para vocês aqui são apenas 2 dados. 95, o fato ocorreu. 2010, ela espontaneamente se desligou da administração. Em nenhum momento eu trouxe para vocês a data em que a administração tomou ciência oficial do fato. Ou seja, a data em que o fato se tornou conhecido. É só na data em que a administração tomou ciência oficial desse fato delituoso que ocorreu em 95 que vai iniciar o transcurso do prazo de prescrição. Então, se, por exemplo, a pessoa se aposentou aqui, já estava feliz na casa dela, em junho de 2010, e alguém faz uma denúncia em 7 de julho de 2010. Como se trata, no nosso exemplo, de um fato punível com demissão, é só a partir desta data, em que a administração tomou ciência oficial do fato, que vai se iniciar o transcurso do prazo de 5 anos. Então, lembro aqui para vocês, pessoal, para fechar o nosso raciocínio, que é um ato de improbidade administrativa, se caracterizaria como ato de improbidade, se a autoridade, uma vez feita uma representação, uma vez feita uma denúncia pelos administrados em geral, não tomasse imediatamente as providências para apuração. Por isso que, na real da real, do que eu posso dizer e do que nós podemos concluir pela 812/90, uma vez feita uma representação, vai ser imediatamente determinada a instauração de um processo disciplinar, o que impede, vamos assim dizer, de fato, a incidência da prescrição na esfera administrativa federal. Vamos voltar aqui, então, entendida a regra mais importante, na minha opinião, de todo o 141, que é o parágrafo 1º, vamos fechar aqui com os demais parágrafos. Vejam só, tem alguma hipótese em que não incide o parágrafo 1º? Claro, né, pessoal? Nada como uma boa exceção a uma boa regra. A exceção está aqui no parágrafo 2º, que nos diz: os prazos de prescrição previstos na lei penal aplicam-se às infrações disciplinares capituladas também como crime. Poxa vida, vamos aqui. O que significa isso? É bem simples. Então, se eu tenho um mesmo fato que pode se enquadrar não apenas como ilícito disciplinar, mas também como crime, o prazo para aplicação da sanção não segue a regra do parágrafo 1º e nem do caput do artigo 141. O prazo será aquele definido pela lei penal. Tudo bem, mas não é apenas o prazo em si mesmo, e também as regras para o cômputo do prazo. E a regra geral em direito penal é que o prazo inicia o seu transcurso na data do fato. Então, trazendo isso para o nosso exemplo, se essa conduta que teve lugar aqui, em 5 de maio de 95, caracterizar crime, já é em 5 de maio de 95 que começa a transcorrer o prazo para aplicação da sanção disciplinar, sendo que o prazo em si mesmo será o prazo previsto na lei penal para apuração daquela conduta enquadrada também pela respectiva legislação penal. Pois bem, voltando aqui, os últimos 2 parágrafos do artigo 142. Parágrafo 3º. A abertura de sindicância ou, deixa eu destacar aqui, a abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar interrompe a prescrição até a decisão final proferida por autoridade competente. Fechando aqui, parágrafo 4º, interrompido o curso da prescrição, o prazo começará a correr
a partir do dia em que cessar a interrupção. Vejam só, nós vamos analisar o processo disciplinar já a partir da próxima aula. Mas para não ficar dúvida, principalmente no que toca ao parágrafo 3º, vejam que ele menciona, eu vou voltar aqui, que a abertura de uma sindicância ou a instauração do processo disciplinar interrompe a prescrição. O que é isso, pessoal? Zera a prescrição até a decisão proferida pela autoridade competente ou até que ocorra outro motivo, já o parágrafo 4º, que faça cessar a interrupção. Então, um exemplo final aqui para nós. Se um fato delituoso que não caracteriza crime foi praticado em 5 de agosto de 95 e a administração só tomou ciência dele, vamos dizer, em 7 de setembro de 2004. Digamos que era um fato justificador da pena de demissão. Tudo bem. Ele ocorreu em 95, mas a administração só tomou ciência oficial em 2004. Só aqui começa o transcurso do prazo de 5 anos. Mas digamos que em 2 de junho de 2008, após, a grosso modo, quase 4 anos, a contar de 7 de setembro de 2004, então, em 2 de junho de 2008, é instaurado o processo disciplinar para apurar esse fato ocorrido lá em 95. Aqui, pessoal, com a instauração do processo disciplinar, simplesmente zera a prescrição até a decisão da autoridade competente ou até que ocorra outro motivo interruptivo da prescrição, que isso a gente vai analisar a partir da próxima aula, quando de fato iniciar o trabalho da lei no que toca ao processo disciplinar. Pois bem, eu paro aqui então na próxima aula e cuidado aí, dependendo do concurso que vocês estão fazendo, esse título 5 não cai. É normal, principalmente a Fundação Carlos Chagas, para concursos que não exigem formação em direito, exigir o regime disciplinar, título 4, que a gente acabou de ver, mas não exigir o processo administrativo disciplinar, que é o título 5, que a gente verá a partir da próxima aula. Então é simplesmente questão de atenção no conteúdo programático, tá, pessoal? Título 4 acabou agora, a partir da aula que vem, título 5, processo administrativo disciplinar. Obrigado a todos pela atenção e até lá.